Olá pessoal, bem-vindo ao canal Investigação e Lei TV. Se você é novo ou nova aqui, inscreva-se no canal e seja bem-vindos. Eu estou aqui toda semana, terça e sexta, eu trago casos solucionados, casos em solução e também de desaparecimentos misteriosos. Mas hoje, pessoal, eu resolvi fazer um vídeo um pouco diferente. Certamente esse vídeo não vai ser monetizado, mas eu espero que vocês recomendem esse vídeo, mande para amigos, WhatsApp, dividam nas redes sociais, porque eu acredito que será até de utilidade pública. Eu vim falar sobre um tema aqui muito terrível que está acontecendo nos Estados Unidos e está chegando agora no Brasil. É o uso do fentanil. O que é isso? Vamos lá. O fentanil continua a ser a ameaça de drogas mais mortal que os Estados Unidos já enfrentou. Há dois tipos de fentanil. Tem o fentanil farmacêutico, né, que é produzido legalmente, e tem o fentanil produzido ilegalmente. Ambos são considerados opioides sintéticos. O fentanil farmacêutico ele é prescrito por médicos para tratar geralmente de dores intensas, especialmente após cirurgia e para o câncer já em estágio avançado. No entanto, os casos mais recentes de overdose relacionados com o fentanil estão ligados ao fentanil produzido ilegalmente, que é distribuído nos mercados de drogas ilegais pelo seu efeito semelhante ao da heroína. Muitas vezes é adicionado a outras drogas devido à sua extrema potência, o que torna as drogas mais baratas. Eles fazem a mistura e também mais poderosas, mais viciantes e mais letais. Em suma, é um opioide sintético, altamente viciante. Para vocês terem ideia, é 50 vezes mais potente que a heroína e 100 vezes mais potente que a morfina. Apenas 2 miligramas de fentanil, uma quantidade pequena, para vocês terem ideia, que cabe na ponta de um lápis. Imagine a ponta de um lápis. Essa quantidade é uma dose potencialmente fatal. O fentanil produz efeitos como relaxamento, euforia, alívio de dor, sensação, confusão, sonolência, tontura, náuseas, vômitos, retenção urinária e por aí vai. E depressão respiratória e boa parte das vezes causa morte. De acordo com o Centro de Doenças Contagiosas nos Estados Unidos, o CDC, 107.622 pessoas morreram de overdose em 2021 nos Estados Unidos, sendo que 66% dessas mortes envolveram os opioides sintéticos como o fentanil, ou seja, misturado, a pessoa toma sem saber, ou fuma, ou ingere sem saber que tem uma dose fatal, letal de fentanil. O cartel de Sinaloa e o cartel de Jalisco, no México, são eles que produzem esses produtos químicos provenientes, que grande parte da China, são os principais responsáveis pela grande maioria do fentanil que está sendo traficado nos Estados Unidos. A Administração de Antidrogas dos Estados Unidos, que é conhecido por DEA, chegou a alertar o público para um aumento acentuado a nível nacional na letalidade das pílulas de prescrições falsas misturadas com fentanil. Então a DEA descobriu que das pílulas de prescrições falsas, elas têm sido misturadas. E para vocês terem ideia, elas foram analisadas em 2022. 6 em cada 10 contém uma dose potencialmente de fentanil. Então muitos jovens, eles não são, vamos dizer, pessoas que já estão viciados, mas sabe aqueles pessoas que consomem drogas em festas, vai para uma balada, vai viagem de feriado, aqueles eventuais, né? A maior parte, eu estou dizendo. Então não são pessoas que estão dia a dia ingerindo drogas. Elas tomam lá nos momentos que elas acham que euforia, vou tomar. Só que elas pensam que elas estão tomando medicações como oxicodone, oxicotin, que são pílulas, né? Opioides para dores, que dá um barato, a pessoa fica meio doidão e tudo mais, tal, né? Eles pensam que eles estão tomando isso, mas para ficar mais barato e mais potente, esses cartéis têm misturado o fentanil, que é letal, tem misturado nessas drogas e eles não sabem. E uma dessas é o suficiente. Imagina só,
de cada 10 pessoas que ingerem uma pílula dessa, 6 falecem. Antigamente, até antes de começar essa onda, de cada 10 pessoas que usavam a droga, pelo menos umas 2 viriam a falecer por overdose, né? Nada do fentanil, tomou demais, exagerou. Já hoje em dia, não. 4 pessoas extras vão tomar, pensando que vão sobreviver, mas não vão. Então, de cada 10 pessoas, 6 vão estar tomando uma coisa que não é. Agora, o incrível, começou a ser misturada agora também com o cannabis, popularmente chamado a maconha, também. Só que eu não vi, mas dizem que na maconha é um pouquinho fácil de ser reconhecido porque tem umas partículas brancas. Então a pessoa vê umas coisinhas brancas ali e tal. Já nas pílulas não tem como. Não tem. A pessoa pensa que está tomando Xanax, ou Xanax, que falam que é para ansiedade. Tem também... tem várias outras coisas que o pessoal toma em festas, achando que é só para aquele dia, aquele barato na festa. E acaba acontecendo isso. Então, isso está sendo misturado com tudo. Então, hoje em dia, cada pessoa que resolve tomar uma pílula dessa, antigamente, uns anos atrás, ia dar um barato total, ficar doidão lá na festa, tal, e ir embora e ia tudo normal. Hoje em dia, é uma roleta russa. Você toma e você não sabe se está misturado. Então, para vocês terem ideia, a DEA chegou a apreender aqui nos Estados Unidos milhões, assim, milhares e milhares e milhares de pílulas, né? Então, como eu falei, essas pílulas estão sendo produzidas em massa por esses cartéis, né? Então, mais do que nunca, né? Nunca tome uma pílula que não foi prescrita diretamente para você. Nunca tome uma pílula que foi prescrita para um amigo. Nem se for para realmente dor, né? A pessoa, eu tenho uma aqui, vou te dar. Não tome. Você não sabe se essa pílula está misturada, porque a pessoa que compra não sabe que está comprando. Se soubesse, não comprava, né? Porque vai morrer. Só que a pessoa não sabe. Então, infelizmente, é isso que está acontecendo. Em 2022, a DEA chegou a emitir um alerta de segurança pública sobre o tráfico generalizado de drogas dessa pílula falsa, contendo este fentanil e alertando que muita gente está tomando achando que é oxycontin, oxycodone, Percocet, Xanax, e não é. E não é. Até para quem toma Xanax prescrito por médico, tenha certeza que você vai comprar aquele na farmácia. Tenha certeza que aquela farmácia é uma farmácia legítima. A gente sabe que tem umas farmácias meio clandestinas por aí também, que pode estar vendendo essa medicação que é usada. Aqui nos Estados Unidos, por exemplo, você faz uma cirurgia, imediatamente eles já dão um desses remédios para você tomar, né? O oxicodone, o oxycontin, Percocet, já tomei de todos por causa de problema nos rins, cirurgias que eu fiz, então precisou tomar. Eu sei que é aditivo, então eu tentava ao máximo. Se o médico me dava 20 para eu passar 20 dias, para eu passar, vamos por 10 dias, eu naqueles dias quase morria de dor, mas não tomava mais do que 4 ou 5 no total e jogava todo o resto fora. Porque a maior parte das pessoas hoje em dia se viciam tomando medicações como essas que são prescritas pelo médico. Aqui nos Estados Unidos você arranca um dente, eles dão um negócio desse para você tomar. Eu no Brasil fui parar no hospital, sei lá, umas 10 vezes por crise de rim, era Buscopan com glicose na veia e acabou. Aqui nos Estados Unidos não. Aqui é misturado uma dessas medicações feitas com opiáceo no hospital. Só que as pessoas tem um monte de jovens hoje em dia, colégio, universidades, o que eles fazem? Eles sofrem um acidente em algum esporte, acabam indo para o hospital, dão um vidrinho desse de remédio, pronto. Começa a tomar, daqui a pouco está viciado e não consegue mais sair. Só que aí não vai mais conseguir a prescrição do médico. O que a pessoa vai fazer? Vai buscar essa medicação fora, que é aonde que está vindo com essa mistura letal. Em 2021, gente, a DEA apreendeu 20 milhões de comprimidos falsos. 20 milhões em 2021. Vamos supor que em 2021 a DEA não tivesse apreendido esses remédios. Todos eles estavam misturados com fentanil. Todas essas pessoas morreriam. 20 milhões,4 de comprimidos apreendidos. 20,4 milhões de vidas que foram salvas devido ao trabalho da DEA.
para vocês terem ideia de como isso é perigoso. E recentemente, agora, esse ano aqui, já prenderam mais de 10 milhões também, e isso no país inteiro. Infelizmente, as autoridades, a DEA, têm alertado o público americano sobre os perigos desses comprimidos falsificados, né? E eles são de diversas formas, como eu falei, pode ser líquido, pode ser em pó, pode ser em comprimido, né? E dá tudo isso. Então ele é comumente misturado com todas essas coisas que eu te falei. Pode ser heroína, cocaína, metanfetamina, mas pode ser com pílulas também, né? E infelizmente isso tem tirado a vida de tantas pessoas. 150 pessoas falecem todos os dias nos Estados Unidos relacionado ao esse opioide sintético com o uso ilegal, né, colocado de fentanil. Então 150 pessoas estão perdendo a vida por dia, né, por causa disso. Porque você não é capaz de ver, saborear ou cheirar. Não tem nada, você olha, é igualzinho a pílula, e você toma. Então é impossível saber se os medicamentos foram misturados ou não. E os sinais da overdose geralmente são as pupilas pequenas e contraídas, o adormecer ou perder da consciência, ficar lento, fraco, sem respirar, sons sufocados, corpo mole, pele fria ou pele úmida, pele descolorida, especialmente nos lábios e unhas. Então, imediatamente você tem que chamar o socorro, mas infelizmente, às vezes, o socorro, quando chega, já é tarde demais. Nos Estados Unidos existe uma medicação chamada Naloxone, que é um medicamento que salva vidas e pode reverter uma overdose de opioide, inclusive do fentanil. Então, aqui nos Estados Unidos, por exemplo, é de graça, a pessoa pode preencher um papel, porque existem pessoas que são realmente viciadas, então elas precisam ter o tempo todo com elas esse Naloxone, que aqui chamamos de Narcan. Então a pessoa preenche, recebe do governo uma quantidade lá tal, e essas pessoas acabam no dia ela tem uma overdose, alguém que está lá, um familiar, um amigo ou qualquer, aplica. Só que às vezes é necessário 3, 4 para que a pessoa possa sobreviver. Por isso, se você tiver acesso a isso, você precisa assistir os vídeos, como se faz o uso disso, né? Não pode ser simplesmente começar a fazer uso. A inalação é feita pelo nariz, né? Você espirra no nariz e tal, mas às vezes precisa 3, 4. Tem alguns vídeos no YouTube de policiais americanos que vieram em contato com o fentanil e de forma acidental ingeriram. Imediatamente eles foram salvos porque o outro policial percebeu que estava, inclusive teve uma mulher, uma policial feminina, 2 outros masculinos que eu cheguei a ver, vou estar tentando colocar aqui para vocês verem, questão de segundos, ele inalou sem perceber e acabou, foi salvo porque os policiais tinham com eles o Narcan, então por causa disso. Infelizmente, no ano 2019, foram 375 mil mortes de overdose, sendo 70% delas de fentanil. É muito triste, gente, o número é muito grande. Eu vou estar colocando aqui o nome de algumas pessoas e um pouquinho sobre elas para vocês verem que não discrimina nada. Dessas pessoas todas que eu vou citar, são milhares, mas eu vou estar citando umas 8, 10 aqui. Somente 2 delas eram pessoas realmente que tinham o vício, né? As demais eram esses eventuais, que vai em festa tal, e eles vão em festas e eles acabam lá tomando uma pilulinha, uma coisinha ou outra tal. Katie Fowler, linda, 18 anos, faleceu em casa no dia 18 de março de 2020. Tomou esse remédio achando que era oxicodone, que era aquela pílula que dá o mal barato na pessoa. Só que ela tomou a pílula errada, né? Foi dormir e nunca mais acordou. Alison Scrowing, ela foi numa festa com amigos, e lá na festa também, quase todos eles estudantes universitários, tomou, também achando que era oxicodone, estava misturado com fentanil. Seth Ekman, que rapaz lindo, em 2021, também faleceu em casa, tomou uma dessas e acabou falecendo em casa. Deli Bonet, 18 anos, faleceu dia 4 de julho de 2023. Tucker Rowe,
19 anos, faleceu em 2021. Também achou que estava tomando uma pílula de oxicodona e tinha a mistura do fentanil. Blaine Pargett faleceu em 2018, aos 21 anos de idade. E a pessoa que forneceu essa pílula acabou pegando 12 anos de prisão por causa disso. Então, algumas delas conseguem ter punição para quem forneceu a pílula para essa pessoa. Drew Swans. O Drew, ele teve problema com entorpecentes desde muito, eu diria, pela volta dos 17 anos de idade. Esteve várias vezes internado e ele era viciado em pílulas como oxicodona, oxycontin, essas pílulas. E ele esteve em centro de reabilitação muitas vezes. E da última vez ele ficou bastante tempo, trabalhou junto com o pai dele, ficou ali bem, diríamos, sóbrio e tal, estava tudo bem. Só que ele foi a uma festa na Flórida com um bando de amigos. E lá na festa ele pediu para um amigo, né, um dos comprimidos deles, achando que era o Xanax. Infelizmente, quando ele caiu, voltou a cair no vício, vamos dizer, caiu na pílula errada e acabou falecendo lá. Brody Tribbett, 15 anos, faleceu em 29 de dezembro de 2022, achando também que estava tomando uma pílula, estava misturada. Abigail Chagoya Álvares faleceu num local cheio de pessoas, cheio, a casa lotada. Eram amigos, uma festa. Ela tomou, meio que desmaiou lá, ninguém nunca checou para saber se tá bem, tá viva, tá não sei o quê. No dia seguinte, ela faleceu, dia 14 de maio de 2022. Algumas das pessoas que forneceram o entorpecente para ela estão foram autuados, mas ainda não há sentença do caso deles. Caden Vicente Bryce, aos 18 anos de idade, tinha terminado a high school, né? Estava pensando já em ingressar na universidade, queria estudar na área de informática. Acabou também falecendo em casa, tomou uma pílula dessa e acabou falecendo dia 13 de abril de 2021. Eu poderia ficar aqui horas e horas e horas dizendo de cada uma dessas pessoas. Então não pensem que isso é uma coisa de não, meu filho, minha filha, não, eles não tomam essas coisas, né? Como eu te falei, obviamente que a chance de alguém que tem o vício é muito maior de cair nisso, mas existem pessoas, como eu falei, eu repito pela terceira, quarta vez, tem pessoas que eles não são viciados, mas eles tomam quando vão para festas. Eu mesmo nunca tomei, mas na época de universidade, meus amigos tomavam direto. Uma pilulinha aqui para ficar meio doidão e tal. Eu já tomei essas pílulas receitadas por médico e realmente dão um efeito horroroso. O fentanil, eu nunca tinha experimentado. Eu fui fazer uma cirurgia do rim em 2021 e eu não posso tomar um dos tipos de anestesia, e eu avisei ao anestesista, então ele falou para mim que ele ia me dar o fentanil. E ele ainda me disse, você tá com alguém aqui com você, né? Eu falei, tô. Ele falou, então você informa para essa pessoa que tá com você, que quando você acordar, você vai estar falando umas coisas nada a ver, tudo sem sentido, mas para ele não se preocupar, mas que você voltar normal. E assim que você voltar, eu vou estar do teu lado, mas você provavelmente não vai estar enxergando naqueles minutos. Não se desespere, eu vou estar ao seu lado. Até então eu não sabia muito bem o raio do fentanil. É uma anestesia. Tem gente que dá para fazer cirurgia gigante de 10, 12, 15 horas, né? A minha durou uma horinha ali e tal. Quando eu acordei, eu não enxergava. Mas ele disse que eu estava falando coisas engraçadas. Eu só lembro de falar assim pra ele, eu não tô enxergando, eu não tô enxergando. Ele dizia, não, calma, calma, eu tô aqui do teu lado, já você começa a enxergar. E era uma sensação, me deu um desespero, um desespero. Eu lembro que eu falei assim pra ele, mas isso aqui é aquele negócio que o povo paga uma fortuna pra tomar? Ele falou, é. Eu falei, mas que graça tem uma coisa dessa? Aí ele começou a rir e falou, tem gente que acaba se viciando nisso. Aí foi voltando, aos poucos eu consegui enxergá-lo, né, ele tava normal e tal. O Steve disse que eu não falei muita coisa sem pé sem cabeça, não, mas o meu médico falou que quando ele me viu primeiro, eu falei umas coisas assim, mas ele não quis dizer o que era, sabe Deus lá o que eu falei, né? Aí eu fiquei pensando, uma pessoa toma um trem desse, né? Eles não sabem o que estão tomando. Eles pensam que estão tomando essas outras para dar um mau baratão, né? E realmente dá. Eu detesto quando eu tenho uma dor terrível, se eu paro no hospital, a primeira coisa que eles fazem é eles te enfiam desses remédios. Claro que não tá misturado nem nada, esse é o verdadeiro. Mas, meu Deus do céu, eu não posso tomar um. Parece que eu tomei assim umas 50 caipirinhas, é uma sensação de doideira. Só que tem gente que vicia nisso. E tem gente que não vicia, mas quer tomar isso quando tá em festas.
Só que o problema é o raio do fentanil. O fentanil ainda não está distribuído dessa forma no Brasil, mas já chegou. Foi apreendido recentemente em Pernambuco, umas boas toneladas lá, já chegando aí. Gente, é um caso sério demais. Você sabe o que é isso? A guerra do Afeganistão. A guerra do Afeganistão, de 2001 a 2021, 20 anos de guerra. 20 anos de guerra. Morreram 146 mil pessoas. Nos Estados Unidos tem morrido por ano, devido ao fentanil. Fora o restante das outras coisas. Então hoje eu precisei fazer esse alerta aqui para vocês que têm aí jovens que estão passando. Coloquem esse aqui para sua filha, para o seu filho assistirem. Que quando eles estão indo para uma festa, uma balada, alguém fala, tomar isso aqui, né, fica doidão e tal. Não tome. Não tome, porque hoje em dia é diferente a retórica. No passado eu ia dizer, não toma isso que isso aí é uma besteira. Você vai acabar se viciando, vai estragar a tua vida. É isso que eu ia te dizer. Hoje em dia eu vou te dizer, é uma roleta russa. Você vai pagar o preço? Você pode viver, mas você também pode morrer. É isso que os filhos, sobrinhos, netos, vizinhos, amigos de vocês precisam entender. Isso está chegando. Não vai demorar muito para chegar no Brasil, como já está aqui em vários outros países do mundo, como tudo chega um pouco atrasado. Mas vai chegar. E isso é terrível, terrível, terrível. Então fica aí para vocês esse recado. Se vocês de vez em quando têm saído aí para umas festas, umas baladas, tomado umas coisinhas e tal, não façam mais isso, porque você não sabe se esse remédio não está, essa pílula ou qualquer coisa que vocês estão ingerindo aí, ou inalando, ou injetando, contém o raio do fentanil. Eu acho que foi muito importante fazer isso. Esse vídeo não vai ser monetizado, porque eu disse tudo que não pode se dizer no YouTube, mas o intuito era levar para cada um de vocês o perigo dessa droga. E fica aí o alerta, eu quero que vocês dividam isso com os amigos de vocês, familiares. Eu gostaria de saber se vocês sabiam do número de pessoas falecidas nos Estados Unidos por ano devido ao fentanil. Mais de 100 mil morrem por ano, e dessas 100 mil, 70% dessas pessoas, infelizmente, ingeriram ou aplicaram ou inalaram o fentanil. É esse o vídeo de hoje. Deixa que eu escreva aqui se você já tinha ouvido falar sobre isso, e nos vemos em breve até mais.